pelo Programa de Pós-Graduandos de História da PUC São Paulo, eu quero convidar para se compor a mesa da aula o professor Chico de Oliveira, e gostaria que a professora Bélia Lúcia, se possível, pudesse dar uma saudação pelo departamento aqui na nossa mesa. Professor Chico, por favor. Boa noite a todos. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos aqui nesse encerramento, particularmente ao meu tempo, e agora o professor Chico de Oliveira, com quem tenho a honra de sentar, né, nessa mesa, embora esse lugar devesse, por mérito, ser ocupado pelo professor Rago. Nós estamos no que foi quem, efetivamente, pelo departamento, se dedicou mais intensamente a fazer com que este evento pudesse ser concretizado aqui. Todos vocês sabem que nós enfrentamos cada vez mais problemas burocráticos aqui dentro e vencê-los não é muito fácil, né? Graças ao apoio, inclusive, da professora coordenadora do pós-graduação e todas as atividades que o professor Rago desenvolveu nesse último mês, 2 meses, e que, do ponto de vista da inserção desse curso aqui na PUC, isso foi possível. Eu gostaria de apenas complementar um pouquinho a homenagem que está sendo feita ao professor Jacob Orender, com uma passagem bem rápida, da qual provavelmente ele não se lembra, mas que eu faço questão aqui de socializar com vocês. Há muitos e muitos anos atrás, eu fui convidado para fazer em nome aqui do departamento e também do departamento de História da USP, para que ele viesse fazer umas palestras conosco, por conta do seu livro sobre o escravismo colonial, e também queríamos prestar uma homenagem a ele. E ele estava, na ocasião, extremamente indignado, porque apesar de todo o sucesso do seu livro e apesar de todo o reconhecimento da sua contribuição fundamental à historiografia brasileira, ele estava sendo impedido, por alegações absolutamente burocráticas, de poder dar aula e ingressar na universidade como ele pretendia naquele momento. E eu fiquei absolutamente, assim, primeiro envergonhada, né? E também com uma clareza muito grande da nossa pequenez de estarmos diante de uma figura como essa, que tinha tido enormes problemas para fazer a sua produção e que queria continuar e queria ingressar na universidade para dar continuidade a essa produção historiográfica, mas que estava sendo impedido por alegações absolutamente, como já disse, burocráticas, né? Ele foi de uma grandeza tal que continuou a sua produção, apesar disso, né? E continuou nos brindando com uma reflexão teórica, uma reflexão de abstrações razoáveis e possíveis, como diz o Marx, né? Mas de uma profundidade tal que renova a historiografia cada vez que ele lança alguma coisa, algum livro, algum texto, ou faz uma palestra, ou faz uma entrevista. E, como sempre, eu queria só colocar essas pessoas, não só ele, na história do Brasil, a produção historiográfica, ela depende fundamentalmente dessas pessoas que estão fora, inclusive, das universidades, né? Checam o conhecimento produzido das universidades, questionam, e renovam de uma forma que no interior das universidades, muitas vezes, nós não conseguimos fazer. Então, diante dessa constatação, certo? E desse reconhecimento, nós temos inúmeros exemplos disso, e particularmente, gostaria aqui de colocar, são pessoas que vieram dos diferentes partidos comunistas, né? Ou das diferentes organizações partidárias, porque é pela luta, pela prática, essa prática que leva à reflexão teórica, uma reflexão mais concreta, uma reflexão mais significativa. É nesse sentido que eu queria aqui estar presente para também prestar minha homenagem
ao professor e também ao professor Chico de Oliveira, que tem uma trajetória semelhante. Obrigada. Como em todas as outras aulas, eu sou obrigado a dar alguns informes, mas antes é preciso fazer, como a professora Vera Lúcia lembrou, agradecer as diversas pessoas que ajudaram nesse curso. Esse curso, evidentemente, contou com o apoio de inúmeras pessoas, para além de toda a equipe da Boitempo Editorial. É preciso também registrar que a Ivana Jinques, editora e proprietária da Boitempo, foi a primeira que abraçou a ideia desse curso, e hoje nós temos toda essa multidão abarrotando Tuca Arena, mostrando a vitalidade da obra de Marx, graças a essa disposição de levar adiante esse projeto. Mas quero agradecer a cada um que trabalhou aqui para divulgar, seja colocando nas comunidades do Orkut, mandando e-mail para as listas, divulgando e comparecendo às 7 aulas ministradas aqui na PUC São Paulo, e a primeira aula realizada na ENGUI. Quero agradecer também a todos aqueles que filmaram e gravaram e hoje estão disponibilizando na internet esse curso para que ele seja visto por pessoas nos mais distantes cantos do Brasil. Essas pessoas também têm seu lugar aqui, aquelas pessoas que ajudaram na lista de presença. Quero agradecer a paciência de cada um de vocês para a fila que nós tivemos que fazer para garantir a lista de inscrição e presença para o certificado. A todos vocês essa homenagem é importante. É importante porque esse curso, que nós não sabíamos a dimensão que ele ia ter, mostrou a força e a vida de Marx. Muitos disseram que ele morreu, que ele já estava enterrado, que o muro de Berlim teria caído em cima dele. Mas lembrando as palavras ditas por Engels há 125 anos atrás, no seu enterro, seu nome atravessará os séculos e sua obra também. A sua obra está aqui presente na leitura de vocês. Todo o nosso objetivo foi garantir que o Marx seja lido e seja estudado. Hoje nós temos aqui o professor Chico de Oliveira para dar a aula sobre o Manifesto do Partido Comunista, e eu quero agradecer a todos vocês pela presença, e quero agradecer inclusive porque pude conhecer 3 gerações da família do Chico de Oliveira participando desse curso. Então, nós temos aqui a continuidade da luta para que Marx continue vivo. Professor, demos início à aula. Eles são viciados em Marx. E Engels também. Mas de onde esses bruxos tiraram essas coisas? Eu posso pedir a tua mão? Os ciganos leem a nossa vida pelo que eles dizem as linhas da vida na mão. Onde eles leram a vida do capitalismo? Como é que a descreveram? De onde tiraram? Uma revelação divina? Certamente Deus seria muito econômico em lhes fornecer as pistas necessárias. Tiraram da luta dos trabalhadores, da qual seguiam a pista como loucos desvairados, correndo quase atrás do rabo de cada revolução. Tiraram do Museu Britânico, da herança dos vários povos e culturas que os britânicos roubaram, na maior parte dos casos. Tiraram da filosofia hegeliana, da qual eram discípulos críticos. Tiraram da economia política inglesa clássica, que reformaram, virando-a quase pelo avesso. Tiraram da ciência política francesa. Desse conjunto, tiraram o manifesto do Partido Comunista. A história do manifesto
é bastante conhecida. Tratava-se de preparar um programa para a chamada Liga dos Justos. Da Liga dos Justos derivou-se a Liga, já por proposta de Marx e Engels, a Liga dos Comunistas. Eles não queriam apenas justiça, eles queriam comunismo. Daí saiu este que é o Manifesto dos Comunistas. Daí para frente, em 1864, a Associação Internacional de Trabalhadores, da qual saiu a chamada Primeira Internacional, cujo belo hino, às vezes com a letra muito trágica em português, acabamos de ouvir, os mais velhos quase com o nó na garganta, e tomara que os mais jovens daqui para o futuro. Não é só nostalgia. Este documento é da estatura da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ele está à altura da Declaração da Revolução Francesa. Porque se naquela proclamavam-se os direitos do cidadão, aqui trata-se dos direitos da classe. Aqui se trata de proclamar que a classe é a matriz da história. Mas ele tem essa dimensão e essa estatura. Equivaleria no Brasil à abolição da escravatura. É até maior do que a abolição da escravatura. Porque não prega simplesmente a liberdade formal, mas a liberdade revolucionária. Aquela que transforma o próprio estatuto da sociedade. Esse é o tamanho desse documento. Um documento de uma envergadura. Ele não se trata de uma previsão. Na maior parte dos casos, interpreta-se o manifesto como uma previsão. Isso é pouco para este documento. Trata-se da aplicação sistemática de um método histórico e as suas previsões são decorrência não de uma aplicação mecânica, mas são decorrência deste método histórico. De modo que vai impressionar aos jovens, àqueles que o leiam pela primeira vez, o frescor das previsões. Aqui nesta sala, os 40% das pessoas estão usando roupas que chamamos jeans. Está previsto nesse livro. E ainda tem os tolos que acham que a globalização é não só um nome, mas uma descoberta recentíssima. Está previsto aqui, quase matematicamente, que a vestimenta mundial iria uniformizar-se. Está previsto aqui, mas tudo não como previsões dos magos que liam as mãos, mas pela aplicação rigorosa, fecunda e, evidentemente, criadora do método histórico. Está previsto aqui isto que vocês, nós estamos assistindo diariamente. Isto é,
que quem manda é Meireles. Nós elegemos Lula, mas quem manda é Meireles. Por quê? Porque está previsto aqui a superação, a destruição das barreiras nacionais. Quem é o agente disso? Nenhuma alma perversa. Só algo que a Boitempo e o Departamento de História da PUC se comprometem a fazer para dar o próximo passo, isto é, sobre o capital. Porque as barreiras nacionais, o Meireles, não são produto do seu ego, são produto do capital. É ele que torna as barreiras nacionais superáveis e superadas. Está dito aqui neste livro. Está dito aqui que a frase plasmática, sintética, sensacional, tudo que é sólido desmancha no ar. Todas as fronteiras, todas as velhas reverências, todas as velhas crenças, todos os costumes, tudo se desmancha no ar. Por obra e graça, diria um crente, do Espírito Santo do capital. Vocês estiveram aqui, felizmente, nos dias anteriores, um curso intensíssimo, que passou pelas várias obras que essa dupla de desvairados, de apóstatas, conseguiu fazer ao longo de uma longa e bela convivência. Mas eles sabiam que esta convivência também tinha contradições, pois Engels emprestava dinheiro a Marx. E este empenhava o seu famoso casaco nas casas de penhores de Londres. Daí, não se surpreendam que todo o primeiro capítulo do Capital é dedicado a um casaco. O valor de uso e o valor de troca de um casaco. De quem era esse casaco? Do Marx. Aquele que ele ia em Bond Street empenhar e voltava 3 semanas depois com o dinheiro que o Engels tinha mandado para retirar de novo o famoso casaco. É desta banalidade que surge o capítulo mais fundamental da teoria sobre o capital. O casaco de Marx também terminou esfumando-se no ar. Neste caso, provavelmente não no ar, mas nas terras de Highgate, onde finalmente o capitalismo conseguiu enterrá-lo. Esse documento extraordinariamente preciso, quase no detalhe. Não se trata de extrapolações quaisquer. A lá Nostradamus. Vai acontecer e tal. Vai acontecer, não. É isto. Quer dizer, a religião, a literatura, uma literatura mundial, pois aí está o Prêmio Nobel. Você está lendo um autor da África do Sul que anteontem lhe era desconhecido. Não é só pelo Prêmio Nobel. É que os cânones do julgamento literário são mundiais. Senão, não haveria literatura mundial. Esta é a força deste livro. Ele é, sem dúvida, o documento fundador
da modernidade. Ele é um documento fundador de uma nova teoria social. Ele é um documento fundador do novo partido de classe e da classe. Herdeiro direto de Maquiavel, em que a política não se trata de firulas nem de agrado ao príncipe, mas se trata do poder. Herdeiro direto de uma tradição que uma ciência política piedosa havia anulado. O moderno partido de classe, aquele que conhecemos hoje, nasceu aqui, neste documento. Ele é proposto aqui. Não é proposto como uma associação de bem-intencionados. Daí que passaram de Liga dos Justos para a Liga dos Comunistas. Os comunistas não são justos. Já dizia aqui Jacó antes que, e Aitan citando que a justiça, a injustiça é própria dos homens. Não se trata de Liga dos Justos, se tratava de transformar revolucionariamente a sociedade. E não há, entretanto, em nenhum canto da literatura mundial, em nenhum outro texto de toda a imensa literatura mundial, não há nenhuma outra que faça o elogio da burguesia como este livro contém. A capacidade dos revolucionários em reconhecerem a revolução em ato. Isso não é um elogio gratuito. Não é um elogio pelos belos olhos. É um elogio que cobra. Cobra porque este desenvolvimento transformará e, ao transformar, criará o seu opositor, criará o seu coveiro nas pessoas dos comunistas, em primeiro lugar, dos trabalhadores. É certo que estamos assistindo, vocês tiveram uma aula de Ricardo Antunes sobre o livro magnífico de Engels, até hoje insubstituível, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. E Ricardo, ele mesmo, alguém que domina a sociologia do trabalho. É certo que as formas do trabalho estão mudando intensamente. É certo que as formas antigas pelas quais as classes trabalhadoras se formaram e se organizaram estão mudando. Com isso, é certo também que muitas das formas de atuação política, de atuação sindical, que partiu dos próprios trabalhadores, estarão obrigadas a se transformar, e a se transformar radicalmente, senão serão ultrapassadas. Nenhum mago cuida disso, é o capital que cuida. Se não tomar cuidado, o que se transforma em algozes da própria classe. Isto quer dizer, este livro obriga a fazer com que estas formas se renovem, se não quiserem morrer desta vez para sempre e se não quiserem se transformar no seu oposto, que é do que já estão se transformando. O partido político se tornará um simulacro e se tornará aquilo que está numa das frases mais contundentes deste texto. O governo não passará de um comitê executivo da burguesia. Se não estivermos cuidando disso, se não aprendermos com este documento, aí sim, palavras tipo evangélicas, estas coisas passarão. Estas coisas passarão.
este documento que vocês têm em mãos. Com toda a justiça. Pode ser considerado o documento teórico-político mais importante dos 2 últimos séculos. Era um texto de 2 jovens. Pelos padrões antigos, não tão jovens. Hoje, na verdade, seriam crianças. Um beirando os 28 anos, e o outro beirando os 26 anos. Na sua época, já eram homens maduros, já deviam saber cuidar da vida. Não é? Um sabia, o outro não sabia nada. O outro só tinha um casaco. Com ele, fez a teoria do sistema capitalista mais poderosa até hoje, insuperada, que não é ensinada nas nossas faculdades, porque, tal como este texto, é considerado ultrapassado. Disse um antigo sociólogo eminente, coisa de jurássicos. Bom, então, como disse Engels no funeral de Marx, coisa de jurássicos, sim. 150 milhões de anos vos esperam manifesto do Partido Comunista. Muito obrigado. Antes de abrirmos suas perguntas, é importante passar uma série de informações que eu optei em omitir da minha fala inicial. A primeira é sobre a questão do certificado das listas. Em torno de 20 minutos, a mesa, para quem ainda não assinou a lista de presença, será reaberta. Então, será reaberta no hall do teatro, então todos poderão assinar quem não assinou até o final da aula. Segunda informação importante é sobre o certificado. Inclusive, quero corrigir, peço atenção a todos, e quero corrigir uma informação que foi dada durante a assinatura, que é o local da retirada do certificado. O certificado passa a ser retirado, pode ser retirado a partir do dia 28, terça-feira, 28 de abril, terça-feira, na Secretaria do Curso de História da PUC. Atenção, do curso de História da PUC, na sala 18 do Prédio Velho, no Pátio da Cruz. Repetindo, a partir do dia 28, na Secretaria do Curso de História da PUC São Paulo, na sala 18 do Prédio Velho. Bom, outra informação importante é que o livro, também apresentado pela aula do professor, está disponível para todos levarem embaixo do braço antes do final da aula aqui. Além disso, os livros do professor Chico de Oliveira também estão disponíveis na nossa banca da Livraria Domínio Público, parceira da Boitempo e do Departamento de História nesse evento. Então, as perguntas, nós vamos poder abrir um bloco de perguntas, podem ser feitas pelo microfone, ou aqui com a Ana, ou por escrito, enviando a pergunta para a mesa. Então, quem tiver perguntas, é só encaminhar para a mesa. Professor, boa noite. A pergunta é o seguinte:
Hoje os partidos de esquerda e de direita são muito parecidos, né? A forma de organização sindical também é muito complicada. Qual que seria o modelo, ou os modelos que a gente poderia pensar numa transformação da sociedade, transformação radical mesmo, no sentido do comunismo? Como é que essa organização poderia ser feita hoje? Por quais mecanismos? Tem mais duas perguntas, professor. Okay. Ela até se associa, pelo menos a segunda já se associa. Então, o que o professor Chico de Oliveira teria de consideração sobre a República Sindical no Brasil? Olha, eu não vou dar respostas a vocês tão precisas quanto as de Marx e Engels, mas é assim. Essa história de república sindical é uma invenção udenista antiga. A moçada que não sabe o que é o udenismo, o udenista era um partido de direita no Brasil antes do golpe de 64. Eles eram tão contraditórios que eles deram o golpe dele mesmo. E esse udenismo inventou, primeiro que Vargas e depois Goulart, queria fazer uma república sindicalista. Isso é uma piada, porque... mas certamente a pergunta tem algo a ver com hoje, né? Geralmente se diz que Lula é uma espécie de populista e que está criando uma república sindicalista. E isso geralmente vem do Estadão, mas agora da Folha de São Paulo também, né? É uma piada igual a outra. Lula não tem nada de sindicalista, faz 40 anos que ele deixou o sindicato, né? E quando você chega a uma posição dessa, você não está fazendo sindicalismo, você está fazendo gestão do Estado, e gestão do Estado, na versão desses senhores, é o Comitê Executivo da Burguesia. Na verdade, a situação que aí está é uma... Não quero ser muito retórico, porque aí a retórica vai enganar vocês. Reparem duas cifras para localizar onde está a República Sindicalista. Uma cifra é a de 160 bilhões de juros da dívida pública. A outra cifra, que é o ai Jesus do lulopetismo, são os 8 bilhões do Bolsa Família. Onde é que está a República Sindicalista? Não há República Sindicalista nenhuma. Existe a riqueza do Estado brasileiro, que é tirada de cada cidadão, é transformada em juros da dívida pública, e ninguém menos do que Márcio Postman, que hoje está na direção do IPEA, do Instituto de Pesquisas Oficiais, do Ministério de Estratégia de Longo Prazo, que contou que são 50 mil famílias, no máximo, os que detêm os juros da dívida pública brasileira. Quer dizer, trata-se da maior transferência de renda à vida no Brasil, na história brasileira. Reparem bem, isso não é sopa, não. Quer dizer, o império e o roubo do empréstimo que financiou a independência do Brasil é nada frente a isso que está aí. Não tem república sindicalista nenhuma, tem simplesmente uma gestão estatal em benefício dos grandes grupos econômicos. Antigamente era uma ficção udenista, hoje é uma ficção do Estadão, da Folha e de algumas cabeças menos avisadas. Qual é a outra questão?
sobre partidos. Os partidos, é isso que vocês estão vendo aí. A política está se tornando, a política institucional está se tornando irrelevante. Porque é assim, você vota no Lula, mas quem governa é o Meirelles. De modo que o voto como capacidade de escolha e decidir sobre a utilização dos fundos do Estado deixou de ser importante. E os partidos acompanham a política nessa irrelevância. Eles precisam ser reformados de alto a baixo. Mas isso não se faz, como vocês ouviram antes, o Jacó, que tem uma longa experiência nisso, isso não se faz por decreto. Não se inventa uma classe social para apoiar um novo partido. São precisas modificações muito sérias, muito importantes, toda uma nova cultura popular capaz de dar sustentação a novos projetos partidários. Por enquanto, a única saída é como a de Marx. Eu vou para Londres e vou esperar que a história resolva. Já temos mais duas perguntas aqui na mesa. Vamos para a primeira aqui que está disponível. No atual estágio do capitalismo, na sua opinião, professor, existe uma parcela da população que pode ser considerada sobra, resto, podendo ser eliminada, ou toda ou qualquer pessoa exerce seu papel para a manutenção do capitalismo? Não, isso é uma coisa, vejam bem, o capitalismo produz permanentemente sobra. Permanentemente o sistema capitalista produz sobra. Produz pessoas que estão sobrando. Produz pessoas que estão por fora das tabelas. E isto não é só no Brasil. Os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo. Os Estados Unidos têm 1% de sua população na cadeia. Por quê? De um lado, porque o sistema não consegue empregar todos. De outro lado, porque o sistema realmente cria rejeitos políticos, rejeitos sociais e rejeitos políticos em todo o mundo. Não é? Se salvam muito poucos, de modo que há população que sobra, de fato, do ponto de vista. Agora, o sistema é tão perverso e tão capaz de reproduzir-se dentro da própria miséria que ele gera, que você vê as seguintes consequências. O trabalho está se tornando cada vez mais banal, cada vez menos especializado. Isso que a gente se maravilha quando tem defronte de nós um computador na nossa mesa de trabalho, é o instrumento mais destruidor de trabalho que existe, que o capitalismo inventou. E isto torna as pessoas supérfluas. Aí o que faz? Vai rebaixando o preço da força de trabalho até o ponto em que ela não vale mais nada. Ao não valer mais nada, o sujeito vai para a rua e vira, para surpresa, vira um empreendedor. O sistema consegue o milagre de transformar pobre em empreendedor. E aí, reparem, no fim da tarde, o desfile das carrocinhas que recolhe papelão e papel usado. Aquilo, antigamente, na minha geração, do Aitan, do Jacó, do Wolfgang, a gente chamava aquilo de o lumpen proletariado. A força de trabalho já fora do mercado, já rejeitada. O sistema tem a capacidade de reaproveitá-la às suas custas.
Não é nem o empregador que está empregando. É ela que, no fim da tarde, puxa a sua carrocinha, né, e vai recolher papelão que serve a quem? As papeleiras. Essa é extraordinária. Por isso, é preciso levar este livro a sério, para tentar reinventar as novas formas de confronto, tentar delimitar o espaço do adversário, acuá-lo, criar os novos mecanismos, as novas armas da luta de classes. Porque ele não dá trégua e faz esse milagre de transformar pobres em empreendedores. Às vezes, mas isso não digo na PUC com conhecimento de causa, preste atenção ao serviço social desta universidade, que é a melhor formação de serviço social que existe no Brasil. Em outro serviço social, vocês encontrarão o elogio do empreendedorismo. Aqui não. Aqui elas sabem do que se trata. Este é o sistema capitalista. Não brinquem com ele, porque ainda não surgiu, infelizmente, outra dupla tão capaz de detoná-lo quanto esses dois. E certamente isso não surgirá espontaneamente. Próxima pergunta. No Manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels afirmam que a inevitabilidade do socialismo. Até que ponto essa ideia traduz ou não o determinismo da obra marxista? Até que ponto essa obra é panfletária? Olha, um panfleto que existe 160 anos, gente, não há nenhum outro na história da literatura mundial. Mas mesmo assim, vou topar o desafio. É uma bobagem falar de determinismo econômico em Marx. É uma bobagem das grossas. Porque o que Marx e Engels falam é das determinações da reprodução da vida material. É disso que eles falam. Isso, na literatura do século XIX, tinha o nome de determinismo. Mas não foi ninguém menos do que aquele que reconstruiu a teoria da gravidade, que disse uma vez que Deus não joga com dados. Isto é, na natureza, assim como na vida social, muitas coisas têm predeterminações, sim. É por isso que este livro não é um livro de previsões. Ele é o desdobramento de um método histórico através do qual você segue a trajetória da sociedade. Mas dizia também que essa história é feita pelos homens, que às vezes, como Cristo disse na cruz, não sabem o que fazem. Mas fazem. É não sabendo o que fazem que eles fazem. Esta é a riqueza da indeterminação, do determinismo de Marx e Engels. Quer dizer, há um conjunto de possibilidades. Dentro desse conjunto de possibilidades, homens e mulheres escolhem sob determinadas condições, e não arbitrariamente, como pensavam os socialistas utópicos e os mais ligados
a tradição libertária. Realmente hoje, com o conhecimento do marxismo que se tem e de história da ciência, falar em determinismo econômico de Marx e Engels é uma enorme bobagem. É inapropriado. Na história da ciência, isso tem outro desenvolvimento. É um conjunto de possibilidades dentro dos quais, sob determinadas condições, as sociedades agem. E só sobre aquelas é que elas agem. Não é livremente tal como pensava, poderia pensar. Este é todo o determinismo de Marx e Engels. Vamos ver. Olha, eu sou obrigado a encerrar as perguntas aqui, porque já, a mesa já não tem espaço para organizar os blocos. A próxima pergunta, pela ordem, inclusive ainda não consigo organizar tudo, já é, quer dizer, é sobre um livro que já foi lançado do senhor, professor, mas que a gente já avisa aqui que a Boitempo prepara uma nova edição esse ano, Elegia para uma Religião, em conjunto com uma noiva da Revolução, onde já avisa aqui. A pessoa pergunta: elegia para uma religião trata da noção de régias. Em que medida se coloca as régias para o capital hoje? Em especial o Nordeste se coloca numa dada divisão do trabalho no Brasil e no mundo. Eu não vim aqui falar dos meus livros, gente. Me desculpe, mas isto é um desamor. Eu vim aqui para discutir este. E, por favor, não rebaixem a discussão.